Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Val, todo mundo no centro me chama de Val, Valéria. E a gente está aqui na página, diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, nessa quinta-feira, às 20 horas, para fazer a nossa reflexão à luz do Espiritismo. Na semana passada nós falamos do passe de uma maneira geral. Hoje nós vamos falar do passe relacionado aos centros de força e aos plexos, e de acordo com André Luiz e também com Kardec. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Jesus, a Deus, pedindo aos nossos mentores o amparo para esse momento, que eles possam abrir os nossos canais de entendimento, as nossas percepções, para que tudo que seja dito aqui possa penetrar no coração de cada um e possa clarear o entendimento de cada um sobre o que é inteiramente necessário para que a gente possa compreender quais são os benefícios que o passe traz para a nossa vida, quais são as funções do centro de força no nosso corpo, físico, espiritual, perispiritual, e para que a gente precisa, então, equilibrar esses centros de força no que o passe contribui para isso. Que esses ensinamentos possam contribuir com a nossa vida diária e com a nossa existência daqui para frente. Assim é, que assim seja. Então, vamos iniciar as nossas reflexões nesse sentido, falando então sobre os chakras e os centros de força. André Luiz define os centros de força, né? E na linguagem popular, eles são chamados de chakras. Então vamos lá. Os chakras, eles têm um formato circular na frente, lembrando uma roda com vórtices de energia, dotados de força centrífuga do espírito para a matéria ou centrípeta da matéria para o espírito. Então, você tem o movimento para os dois lados. Movimento circular e oratório faz a energia ser atraída para o interior dos chakras. Quando a rotação é ao contrário, a energia é erradicada pelos chakras. Nossa espiritualização possibilita o aumento do tamanho e da velocidade, ampliando nossa percepção espiritual. Então, os centros de força, eles estão diretamente ligados a toda essa percepção espiritual que a gente desenvolve durante a nossa existência. Quanto mais desenvolvido, melhor é o funcionamento do centro de força. O tamanho, né? Então, reduzido, uns de 5 centímetros, ampliado de 15 a 25 centímetros de diâmetro, variando seu tamanho e colorido dependendo da condição moral. Então, quanto maior o chakra, mais moralidade aquela pessoa desenvolveu. Aqui a gente está vendo a localização deles no nosso corpo, né? Aí, no caso, aqui a gente está vendo o corpo físico, mas como o perispírito, né, molda o corpo físico, e ele é do mesmo tamanho, tudo bonitinho, então também no perispírito, que eles se colocam nessa posição aí. Aqui o básico, né, e vai subindo, esses 3 primeiros são os inferiores, no altura do coração é o que faz a ligação entre os superiores, que são esses outros 3 aqui, e os inferiores. Num corpo saudável, todos esses vórtices giram em uma grande velocidade. Os pensamentos positivos aumentam o movimento e os negativos diminuem, inibindo ou bloqueando. É disso que resulta a doença. Então, as doenças são causadas pelos bloqueios que a gente tem nos chakras, pelo mau funcionamento dos centros de força. Quando a gente, por exemplo, tem um pensamento repetitivo sobre determinada coisa, a gente danifica o centro de força de onde nós somos mais sensíveis. Então, tem assim, todo mundo tem um lugar que é mais sensível, o estômago, o intestino, ou então o coração. E quando a gente danifica, quando a gente tem um pensamento fixado numa coisa negativa, a gente vai danificando esse centro de força ligado a essa parte do nosso corpo.
Então, por isso aí, desenvolvimento dos problemas de coração, dos problemas intestinais, dos problemas de estômago e por aí vai. Se os pensamentos são positivos, a gente aumenta o movimento do centro de força e a vitalidade do nosso corpo. Então, tudo está ligado a isso. Não é o centro de força que está bem ou mal colocado. Somos nós que danificamos esse centro de força através da força do nosso pensamento. É isso que vai acontecer no processo existencial. Aí aqui a gente tem, né, todos eles aqui marcadinhos, o básico. Aí a gente tem o gástrico, o esplênico, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. São aí, então, os centros de força que nós temos no nosso corpo. O espírito André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, assinala a existência de 7 principais estruturas perispirituais de natureza eletromagnética, denominadas centros vitais ou centros de força, os quais governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Então, nós estamos falando não sobre o viés de algo que seja místico e venha de outras culturas. Nós estamos falando algo que foi colocado para nós através de uma obra psicografada por Chico Xavier e enviada por André Luiz. Né? Ele detectou esses 7 centros de força. O centro coronário supervisiona, o coronário é no topo da cabeça, esse que fica aqui no topo da nossa cabeça, supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina correspondem ao comando da peça motor, de que se serve o tirocínio do homem para concatená-la e dirigi-las. Então, o centro coronário, que é esse que fica no topo da nossa cabeça, ele vai governar todos os outros. Né? Então, se um se desequilibra, vai desequilibrar também os outros, e vai desequilibrar também o centro coronário. O centro coronário é a nossa comunicação com o mundo exterior, com o mundo cósmico, com o mundo espiritual. Através do centro coronário que a gente recebe as informações dos espíritos, dos nossos mentores, dos espíritos de luz, e também a gente capta do cosmos todas as vibrações da lua, do sol, das estrelas e por aí vai. É através desse chakra que a gente tem, desse centro de força, que a gente tem comunicação com o cosmos e a gente faz parte desse cosmos. Os demais centros vitais, considerados como secundários, são os que seguem. Então, chakras são centros de captação, armazenamento e distribuição da energia. Fisiologicamente, são transportadores de energia, tornando a energia espiritual mais condensada para poder ser utilizada no corpo físico. As energias por ele captadas estimulam o sistema nervoso e endócrino a produzir secreções hormonais que geram funcionamento fisiológico dos órgãos. A energia mental do espírito está ligada ao seu bom ou mau funcionamento, certo? Então, aqui o resumo do que a gente falou até aqui. Os centros de força do perispírito captam as vibrações do espírito e as transferem aos centros de força do duplo etérico, que as filtra e as remete para as regiões dos plexos correspondentes ao corpo físico. Então, tem todo esse processo que vai vir desde o perispírito, passando pelo duplo etérico. A gente já falou sobre essas composições corporais aí distribuídas por André Luiz também. O corpo físico, que é o que aparece, esse que aparece para todo mundo, esse que está aqui. O duplo etérico também é formado pelo fluido da Terra, que é o que armazena a quantidade de fluido vital que a gente vai ter durante a nossa vida. E faz a ligação do nosso corpo físico com o perispírito. Então, os chakras estão lá no perispírito, transmitem as informações para o duplo etérico, que transmite a informação para o nosso corpo físico. Então, é uma via de transmissão. Existem energias que são necessárias ao metabolismo do corpo físico, mas devido à sua densidade, não podem entrar pelo centro de força do perispírito. Então, são absorvidas pelo centro de força do duplo etérico e são usinadas antes de descer para o corpo físico. Então, tem todo um processo bem meticuloso para que
o nosso corpo físico só receba as boas energias. Mas nós, com os nossos maus pensamentos repetitivos, com as nossas más tendências, com a nossa falta de moral, e a gente já falou sobre essa questão moral não é uma moral focada naquilo que a sociedade vê como algo moral ou imoral. É a questão moral que Jesus trouxe para a gente como importante. Então, a sociedade coloca determinadas coisas que, na verdade, não tem muita relação com o que Jesus trouxe. Só um exemplo. Num dado momento na história do Brasil, por exemplo, a igreja considerava moral ter escravos. Era algo normal, porque na cabeça deles os escravos não tinham alma. Então, essa era a maneira como eles legitimavam a questão da escravatura. Então, naquele momento era moral isso. Essa é a moral social, que a sociedade coloca como algo que é certo ou errado. Nós não estamos falando dessa moral, a gente está falando da moral de Jesus. Essa moral, ela está impregnada dentro de nós. Nós sabemos muito bem quando nós ultrapassamos essas barreiras morais e quando nós não as ultrapassamos. Lembrando, o reino de Deus mora dentro de nós temos a partícula de Deus dentro de nós. Então, nós temos essa percepção dessa questão da moralidade. Nós vamos compreendendo isso no processo da nossa vida. Quando a gente faz algo que ultrapassa essa moral, a gente sabe, a gente sente até mesmo no nosso corpo físico, uma pontada, uma palpitação, uma dor repentina que vem, porque a gente fez alguma coisa que ultrapassou essa moral de Jesus. É nesse sentido que a gente está falando. Então, nesse contexto dessa moral que Jesus veio trazer para a gente, quando a gente age contra isso também danifica os centros de força, certo? E podem se transformar, então, em doenças. O sistema nervoso, as glândulas endócrinas e a coluna cervical, medula, são os condutores de energia do corpo físico. Olha só que interessante, né? Os centros de força intermediária do perispírito são os responsáveis pela transformação do fluido cósmico universal em fluido vital espiritual. Os centros de força intermediários do duplo etérico são os responsáveis pela absorção do fluido vital espiritual e transformá-los em fluido vital físico. Eu estou primeiro explicando todo esse funcionamento dos centros de força para depois a gente poder entender como que o passe funciona neles, né? A gente já está começando a compreender que o nosso equilíbrio, o equilíbrio do nosso corpo físico, o equilíbrio da nossa mente, o equilíbrio do nosso espírito, está ligado a isso aí, está ligado aos nossos centros de força, segundo o que diz André Luiz. O centro de força do duplo etérico são os órgãos semimateriais responsáveis, não só pela comunicação, mas, sobretudo, pela usinagem, reciclagem e filtragem das energias perispirituais para o corpo físico e vice-versa. É o duplo etérico que vai fazer essa intercomunicação entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Assim como o nosso perispírito não está ligado diretamente ao nosso espírito, segundo André Luiz. Entre o nosso espírito e o nosso perispírito ainda tem o corpo mental, que guarda todas as informações desde a nossa primeira vivência quanto seres. Lá no mineral, passando pelo vegetal, a gente tem tudo guardadinho aí. Todas as nossas vivências estão armazenadas no corpo mental. O duplo etérico, como ele armazena a quantidade de fluido vital, ele tem a possibilidade... quando a gente reencarna, a gente faz uma programação reencarnatória. E a gente pensa num tempo de vida para a gente poder estar aqui. É no duplo etérico que fica guardada a quantidade de fluido vital para esse tempo de vida que nós vamos estar encarnados. Dependendo da nossa conduta na Terra, da maneira como a gente utilizou o nosso corpo físico, a gente pode utilizar mais fluido vital e gastar mais tempo de vida, e aí a gente diminui o nosso tempo de vida. Né? Por exemplo, se a gente é fumante a vida inteira, a gente está gastando mais quantidade de fluido, porque o nosso corpo está absorvendo mais energia do que seria necessário se a gente não fosse fumante. Um exemplo só. Outros vícios também gastam essa quantidade de fluido vital. Outras questões aí, né, que a gente se envolve com.
Mas esse é só um exemplo para entender. E se a nossa vida é pautada dentro daquela questão moral, bonitinha, a gente pode até aumentar um pouquinho o tempo de vida, se for o caso, né? Ou desencarnar no momento certo. Os centros de força no perispírito têm correspondência com os plexos do corpo físico. Frontal e coronário não localizam-se no cérebro, hipófise e epífise ou pineal. Então, a gente tem aí a glândula pineal, como a gente já falou sobre, ela é o receptáculo de tudo que vem do mundo espiritual, da mente superior, do eu espiritual, vai entrar pelo centro coronário, vai lá para a glândula pineal e ela vai fazer a comunicação com o chakra, com o centro de força frontal, que vai, então, enviar para o cérebro todas as informações e esse vai distribuir para os outros centros de força e para as nossas células. Então, esse é um movimento que vai ocorrer sempre, que a gente tem essa comunicação com o mundo superior. O principal centro vital é o coronário, esse que fica, então, no topo da nossa cabeça, que é o receptáculo de tudo que vem do mundo espiritual e do cosmos como um todo. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos. O principal centro vital é o coronário, que detém controle sobre os demais, segundo as seguintes explicações do orientador espiritual, André Luiz. O centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, é centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Então, ele está localizado no topo da cabeça, tem uma ligação direta com a glândula pineal ou epífise, como você quiser chamar. O fluxo de energia divina flui através do coronário, através dos princípios eletromagnéticos. É nele que se desenvolve a telepatia, a expansão da consciência, o contato com o mundo espiritual, diminuindo suas secreções glandulares e outras substâncias essenciais à saúde, levando o indivíduo ao adoecimento. Se houver essa diminuição de secreção, pode acontecer a questão da doença. Lembrando que quem traz todas essas debilidades para os centros de força somos nós. Nós, através dos nossos pensamentos, né? O pensamento ele é muito importante. Então, o centro coronário, ele tem uma cor violeta, branca ou dourada. Quando a gente está em oração ou em meditação, quando a gente está num olhar profundo para dentro de nós, muitas vezes a gente vê cores. Essas cores, elas são as cores dos chakras. Geralmente, aquele chakra que está sendo trabalhado. Geralmente, aquele centro de força que está sendo trabalhado no momento da oração. Então, esse centro de força coronário recebe os estímulos do cérebro, comanda os outros centros, mantém com eles um regime de interdependência, sustenta o sistema nervoso com suas energias, alimenta as células do pensamento, os neurônios, provê os resultados eletromagnéticos para a estabilidade orgânica, ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Ele é quem transmite aos outros centros de força os reflexos de nossos sentimentos, ideias e ações. Esses centros imprimem esses reflexos nos órgãos, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou não da nossa influência ou conduta. Pensamentos viciados implicam em desarmonia dos centros de força e, consequentemente, do corpo físico. E aí vem as doenças pelas quais nós somos acometidos. O que o médium em desenvolvimento poderá sentir no centro coronário? Como se a cabeça crescesse ou uma certa pressão sobre ela, tontura ou mesmo ideias diferentes. Relaciona-se com a glândula pineal. Então, quando a gente está fazendo um curso de mediunidade, quando a gente está trabalhando essa questão da mediunidade de uma maneira mais efetiva, esses sentimentos podem ocorrer aí no chakra coronário. Os centros de força secundários, aí a gente vai pegar lá na Evolução em Dois Mundos e Entre o Céu e a Terra, algumas questões sobre eles. Também 2 livros enviados por André Luiz para o Chico Xavier. Centro cerebral, contíguo ao coronário, frontal. É esse que fica aqui no meio dos 2 olhos, né? Como a gente chama de terceiro olho.
com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Esse é o coronário. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos. André Luiz informa também que o centro cerebral administra, em consequência, as percepções gerais, inclusive as sensoriais, assim especificadas. Isso está lá entre a Terra e o céu. A visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber, é no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos que nós desenvolvemos durante a nossa vida. Então, o frontal, responsável pelo funcionamento do sistema nervoso central, a glândula hipófise ou pituitária. O centro frontal ordena percepções relacionadas com a visão, a audição, tato e processos que dizem respeito à palavra, cultura, arte e saber. Ele vai trabalhar a questão dos sentidos. O que o médium em desenvolvimento poderá sentir nesse chakra frontal, chakra do terceiro olho? Influenciação nos sentidos. Ouvidos sensíveis, olhos com muita claridade, sombras, turbação, lágrimas. No olfato, odores desagradáveis ou perfumes. No tato, mãos e pés frios ou suarentos, ou também pode sentir tipo formigamento na mão, no pé. Impulsos para escrever. No paladar, salivação excessiva ou boca seca, além de exercer exteriorização dos fluidos ectoplásmicos para materialização de efeitos físicos. É aí que o médium é importante nos trabalhos com a espiritualidade superior, por conta dessa questão do ectoplasma que os médiuns emprestam na hora dos trabalhos aí mediúnicos. Centro laríngeo preside os fenômenos vocais, ele fica aqui na garganta, né? Inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Então, por exemplo, quem tem problemas na tireoide, né? Porque esse chakra aqui, que é o chakra da comunicação, está danificado de alguma forma. Então, a gente precisa trabalhar esse chakra para que esse problema na tireoide possa ser minimizado, certo? Então, sempre esse trabalho funciona bastante. Esse centro de força controla, portanto, os processos de fala e de respiração. Isso está lá entre a Terra e o céu. Desenvolvidos facilita a psicofonia e a clarividência. Relaciona-se com o plexo cervical, glândula tireoide e paratireoide. Localizando na região da garganta, relaciona-se com os fenômenos vocais. Então, os fenômenos que acontecem na questão da mediunidade com a fala são através desse centro de força. A cor dele é azul celeste. O que o médium em desenvolvimento poderá sentir? Língua dormente, saliva grossa ou excessiva, dormência nos lábios ou em todo o aparelho fonador, trem na garganta, no dizer de Chico Xavier. Né? Aí, é isso aí que ele pode sentir. Mas isso não é obrigatório. Pode, né? Porque o médium que está estudando a mediunidade pode não sentir nada disso também. Né? Está trabalhando lá a mediunidade normalmente e não sentir nada. E alguns sentem. Isso vai depender de cada pessoa. Não tem nada que seja obrigatório. O centro cardíaco sustenta os serviços da emoção, do equilíbrio em geral. Centro do peito, coronário, catalisa e distribui as energias para os órgãos, transformando-se em energia condensada a partir da secreção dos hormônios e de todo o corpo, estimulado pela liberação de hormônios na corrente sanguínea. Região do coração regula as emoções, os sentimentos e a circulação sanguínea. Ele vai fazer a ligação entre os 3 chakras superiores, o laríngeo, o frontal e o coronário, e os chakras inferiores, que a gente vai ver agora. O que o médium em desenvolvimento poderá sentir nesse chakra, nesse centro de força? Taquicardia, pressão no peito, respiração profunda e rápida, falta de ar, sensação de doação fluídica nesse centro de força, atua na assimilação dos campos emocionais dos comunicantes. Os mentores costumam se ligar ao médium pelo cardíaco.
porque ele é o centro das emoções, né? Centro esplênico. Além de atuar sobre o baço, como o nome indica, age sobre todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Está lá em Evolução em Dois Mundos. É o centro de força do plexo solar. Sistema imunológico não está ligado a uma glândula. Distribui e absorve a energia do ambiente. Ele está lá na altura do baço, distribuição e circulação dos recursos vitais para todo o corpo. E a cor dele é amarela. Quando a gente está em oração e a gente vê um amarelo, é porque esse centro de força está sendo trabalhado. O que o médium em desenvolvimento poderá sentir? Mal-estar na barriga, tremor e arrepios, pernas enfraquecidas e doloridas, o plexo correspondente ao centro de doação fluídica, chakra mais visado por entidades vampirizadoras, que através do esplênico sugam as energias da vítima. Quando a gente está desequilibrado, é por aí que as obsessões costumam, então, acontecer. O próximo é o gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Dessa forma, tem ação sobre a digestão e a absorção de alimentos. 1 centímetro acima do umbigo, aparelho digestivo, glândula pâncreas e urinária. Localiza-se no estômago, responsável pela penetração de alimentos e fluidos da organização física. A cor dele é alaranjada. O que o médium em desenvolvimento poderá sentir? Enjoo ou náusea, dores, gases, quenturas e friagem. Gente, sempre lembrando, poderá, não é uma obrigatoriedade. O próximo é o centro genésico, considerado o santuário do sexo, pois por este centro que os corpos físicos são construídos nos processos reencarnatórios. É aí que acontece a reprodução e que é possível a reencarnação, guiando a modelagem de novas formas entre os homens encarnados ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, associação e realização entre as almas. É esse chakra também que é responsável pela criatividade, pela nossa criatividade. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos. Ele tem a cor avermelhada, ele está lá no baixo ventre, que é santuário do céu, modelador das formas e estímulos de criação. Ele está na altura dos testículos e ovários, responsáveis em energizar o órgão sexual, funcionamento dos órgãos de reprodução e das emoções sexuais. E o básico é o que fica lá na base do nosso corpo, é a nossa ligação com a Terra. A cor dele é vermelha. As forças que transitam por esse centro se transformam em energia intelectual, estimula desejos, age sobre o sexo, capta e distribui as forças primárias relativas aos demais centros. Ele está lá na base da coluna vertebral, raiz, né? Glândulas suprarrenais, absorção da Kundalini e estímulo à energia do corpo. Então, ele faz essa ligação com a Terra, com o planeta que a gente está reencarnando. O que o médium em desenvolvimento poderá sentir? Vibração do baixo ventre, dores nos membros inferiores. Classificação dos centros de força em função da mediunidade. Então, a gente tem os espirituais, o coronário frontal, os passionais, dos sentimentos, o laríngeo e o cardíaco, os fisiológicos, os funcionamentos do organismo, e o gástrico, esplênico e genésico, que são os básicos. Então, com o alinhamento do chakra, como a gente pode fazer o alinhamento dos chakras? Com prece, com água fluidificada, com os passes, né? Com contato com a natureza, com a respiração, reforma íntima. Com tudo isso, a gente pode fazer esse alinhamento e fazer com que, então, nosso corpo fique mais leve, fique mais saudável. O passe espírita e os plexos. Plexos é igual a enlaçamento. Os plexos estão situados no corpo físico, entrelaçamentos nervosos que formam uma verdadeira rede e que parte da área medular do sistema nervoso. Então, a gente tem aí os plexos. Vamos ver o que diz aí nos livros de Kardec. Os 4 plexos nervosos do corpo físico são os que seguem. O plexo cervical abrange os nervos da cabeça, pescoço e ombro. Branquial, nervo da região peitoral, tórax e dos membros superiores, do antebraço
e dos dedos das mãos. Plexo lombar, nervos que irrigam as costas, virilha, abdômen e membros inferiores, da coxa e aos dedos dos pés. E o sacro, nervos da pelve, nádegas, órgãos sexuais, coxa, perna e pés, devido à interligação do plexo lombar e do plexo sacro, por vezes é designado plexo lombo-sacro. Então, as localizações dos centros vitais, que são os 7, com os plexos. Os plexos nervosos, em número de 4, estão localizados no corpo físico. São estruturas organizadas na forma de rede. Vemos, então, que os centros de força ou centros vitais fazem conexão com o veículo somático por meio dos plexos nervosos. No perispírito, o sistema nervoso liga-se através dos plexos e gânglios, entrelaçamento de muitas ramificações de nervos ou filetes musculares e vasculares. O sistema nervoso permeia todo o corpo físico em verdadeiras linhas, pois as células se tocam e os nervos formam cordões. Em certos pontos do corpo, as células formam uma espécie de rede entrecruzando-se. Esses pontos são os plexos nervosos. Lá na Gênese, Kardec diz assim: como os centros vitais do perispírito se conectam com o corpo físico por meio dos plexos nervosos, percebe-se que um plexo nervoso está obviamente relacionado a mais de um centro de força espiritual, porque os plexos são em menor número. Nesse sentido, as energias do passe, chegando ao perispírito do receptor, alcançam naturalmente o seu veículo físico, saturando de fluidos salutares a estrutura orgânica enferma, uma vez que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, o que ele está dizendo? Que quando a gente recebe um passe, esse passe ele vai ser irradiado diretamente para o perispírito e para os centros de força. Isso está lá na Gênese. Para os centros de força, que vão, então, transmitir para os plexos do corpo físico essas energias salutares. Então, é nesse movimento que vai acontecer o passe. Né? Por isso é importante a gente saber as funções dos centros de força para a gente entender como que isso vai ajudar a gente no corpo físico. Reparem que Kardec fala em cura, né? Quando a gente recebe um passe, a gente recebe no perispírito, e esse passe vai, então, transmitir para os plexos do corpo físico essas energias salutares, vão curando os plexos e as células como um todo. Então, olha a importância do passe. Do mesmo modo que os plexos são formados pela concentração da rede nervosa, os centros de força o são pela concentração das nádeas. Há muitos outros nas pernas, pés e outras partes do corpo. Por volta de 88 semi-centros de força que vão funcionando no nosso corpo. Voltando para a Gênese, ele diz: a pessoa que transmite o passe, quanto a que recebe, ambos devem se colocar em uma posição mental favorável à adequada transmissão e recepção energética. A vontade de auxiliar o próximo e a vontade de ser beneficiado são elementos fundamentais. Então, quando você está lá para receber o passe, você precisa estar naquela posição de recepção efetivamente, recebendo aquilo com graça, com leveza, com harmonia, para que aquilo possa ser transmitido para você da melhor forma possível. Assim também o médium que está dando o passe, né? Está ministrando o passe, junto aos seus mentores. Ele precisa ter essa doação completa para que aquilo seja transmitido de uma maneira gostosa, de uma maneira tranquila. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção os que aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhe as propriedades como um químico muda os gases,
ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Então, o pensamento da gente modifica o que a gente é, faz o que a gente é. Quanto mais positivo esse pensamento, mais elevado a gente vai estar. Quanto mais negativo esse pensamento, menos elevado a gente vai estar. Quanto mais positivo o pensamento, mais a gente vai fazer com que os nossos chakras estejam alinhados, organizados e circulando de modo perfeito. Quanto mais negativo o nosso pensamento, mais desequilíbrio a gente vai causar nos nossos centros de força. E isso pode se transformar em doença. Absorvidos e metabolizados, os fluidos circulam pelos diversos centros de força com movimentos circulares de expansão e contração, no sentido cervical e horizontal, e são canalizados segundo o padrão vibratório de cada pessoa pelos plexos do corpo físico. Plexos nervosos está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Além da vontade, a prece é outro recurso inestimável. A oração eleva as vibrações espirituais de quem ora e atrai a assistência dos bons espíritos, criando-se um clima de serenidade necessário ao bom aproveitamento da irradiação e energia magnético-fluídica. Então, quando a gente está recebendo o passe, ou doando o passe, e a gente está em oração, a gente eleva o nosso campo vibracional, a gente eleva o nosso campo de pensamento e faz com que essas energias sejam mais puras ainda na recepção. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Então, o distúrbio ocorre pela alteração na rotação do chakra, em desequilíbrio, que passa a girar em sentido anti-horário. Além de não captar energia para a região, a corrente energética flui para fora do corpo. Qualquer disfunção afeta as glândulas correspondentes. Então, quando a gente está com a disfunção, com pensamentos muito negativos, com energia mal canalizada, pensamentos que fazem com que o nosso campo energético fique um pouco elevado, a gente vai fazer com que o chakra circule no modo contrário, e ao invés de ele absorver energia salutar para o corpo, ele vai colocar para fora. Então, a gente vai perder energia salutar no nosso corpo. Está passível de dois tipos de desequilíbrios, né? Os centros de força. Inibição, quando a energia não é absorvida corretamente, gera um bloqueio, causando uma hipoatividade, inércia, depressão, cansaço, sonolência, hipoglicemia. E congestão, quando há um acúmulo de energia, gera uma hiperatividade, inflamando as glândulas ou órgãos. As regiões inflamadas vão produzir hipertensão, hipersecreção dos ácidos e hipertireoidismo. Aí vão ter esses problemas todos aí que podem acontecer quando a gente está com os centros de força desequilibrados. O passe atua diretamente sobre o perispírito, agindo de 3 formas diferentes. Então, vamos ver qual é a atuação do passe. E lembrando, os centros de força, os chakras, estão lá no perispírito. E o passe atua diretamente no perispírito. Mecanismo de asepsia, na limpeza do campo vibratório para o recebimento das energias salutares, facilitando até a maior absorção dessas energias. Revitalizador ou ativante, compondo as energias perdidas. Dispersante, eliminando os excessos e distribuindo de uma maneira igual os fluidos doados ao longo do campo vibratório e por todos os centros de força. E aí os centros de força vão transmitir para os plexos do corpo físico, conforme a gente viu. Qual deve ser a postura diante do passe? Sentadinho, de olhos fechados, coluna ereta e relaxada, palma da mão virada para cima e palma dos pés no chão. Não importa se o passista vai dar o passe nas costas ou na frente, é o mesmo resultado. Autopasse. A gente também pode trabalhar com autopasse. O objetivo, autolimpeza do médium trabalhador. Funciona eficientemente como instrumento de limpeza e reequilíbrio do nosso sistema energético.
Então, nós mesmos, pedindo o nosso mentor, fazendo uma oração, pedindo a espiritualidade superior que possa nos proteger, nos amparar, e a gente pode dar um alto passe na gente mesmo. Então, pessoal, era isso, né, sobre a questão do passe espírita e os centros de força. A gente pode perceber que o passe atua diretamente nos centros de força para que a gente possa, então, reequilibrar o nosso corpo físico de uma maneira salutar. Agindo sobre o perispírito e sobre os centros de força, ele vai transmitir essa energia para os plexos que estão no nosso corpo físico, proporcionando muitas vezes curas, dependendo da recepção que a gente, da receptividade que a gente está disposto a ter ou não com esse passe magnético aí. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês a importância, né, do passe, a importância de a gente trabalhar os centros de força. Então, quando a gente está com uma dorzinha na cabeça, aqui na frente, a gente já sabe que esse centro de força frontal pode estar com algum problema. A gente está com uma dorzinha na garganta, é esse centro de força que está com problema. Então, uma palpitaçãozinha no coração é o centro de força cardíaco. Então, dependendo de onde dói, ali vai estar o problema que a gente está gerando no nosso centro de força. Trabalhando aquele centro de força, a gente vai ter uma melhora nesses probleminhas do corpo. Claro que depois que o problema passa para o corpo físico, a gente precisa da medicina tradicional para poder tratar, porque aí já está no corpo físico, a gente precisa da medicina tradicional. Mas a medicina tradicional aliada ao passe e à oração, ela funciona de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. Então, é isso que a gente tem que sempre pensar e trabalhar em nós. Então, muito obrigada pela companhia de todos vocês, pessoas encarnadas, desencarnadas, que estão assistindo aqui, né, ao vivo com a gente, que vão assistir depois, que ficar gravado. Gratidão pela companhia de vocês. E na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui de novo com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Gratidão a todos. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração.